Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao 13. Leiamos juntos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua casa, com a certeza e a convicção de que o Senhor há de falar aos nossos corações, através da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Aquieta-nos, ó Deus, nos ajude a concentrar nesse texto e tirar dele, Deus, lições para a nossa vida, para que o ano de 2017 e todos os outros anos que ainda virão sejam marcados pelo temor, pela obediência e pela submissão ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se na sua lista de prioridades ou de planejamento ou de metas para 2017 você colocou entender melhor o outro. Se colocou, pouca gente colocou. Não é meta de muitos para 2017 entender melhor o outro, né? Temos outras metas. Mas nós sabemos que a saúde pessoal e a saúde dos nossos relacionamentos depende de compreendermos o outro. Mas é tão difícil compreender o outro, é tão difícil entender o que o outro está dizendo, até mesmo nas nossas relações mais íntimas. O fato de você estar casado há 10, 20, 30, 40 anos não significa que quando o seu cônjuge fala alguma coisa, você processa exatamente de acordo com aquilo que ele está querendo dizer. E quando nós pensamos nos terapeutas, na psicologia, a gente vai ver que tem inúmeras técnicas nos consultórios para tentar entender o que o outro está querendo dizer a respeito dele mesmo. E uma das técnicas que me chama muita atenção é o psicodrama. Não sei quantos já ouviram falar do psicodrama, que foi criado por um sujeito chamado Jacó Levi Moreno. Jacó Levi Moreno foi contemporâneo de Freud. Mas enquanto Freud estava atendendo nos consultórios, atendendo a elite da época, Jacó Levi Moreno era um homem das ruas, das praças. Ele atende em Viena, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele dá atenção para aqueles que retornaram, soldados que retornaram da guerra. Ele dá atenção às prostitutas, às pessoas que estão na rua, e ele então precisa criar um método de atendimento que não visa apenas um indivíduo. Daí ele cria o psicodrama, que é a terapia por meio do teatro. E aí eles iam para um teatro, por exemplo, né, um auditório, e ali com uma encenação, na hora, ele conseguia fazer um trabalho terapêutico com todos que estavam presentes. Fantástico a técnica, impressionante, vale a pena uma pesquisa só por curiosidade. Mas Jacó Levi Moreno teve um único encontro com Freud. E nesse encontro ele olha para Freud e ele diz para ele: enquanto você tenta interpretar os sonhos das pessoas, o meu objetivo é levar as pessoas a sonhar novamente. E diferente, é claro que tem uma rixazinha aí, tá, gente? Um dos poemas, uma das falas mais bonitas de Jacó Levi Moreno, nessa perspectiva de como compreender o outro, é quando ele escreve o seguinte: um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face, e quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus, e arrancarei os meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então, ver-te-ei com os teus olhos, e tu ver-me-ás com os meus olhos. Para eu entender o outro, eu tenho que tentar enxergá-lo na perspectiva dele, e não na minha. Um homem tentar entender uma mulher na perspectiva masculina, frustração total. Você precisa entender que a mulher, ela tem um processo de elaboração da vida diferente. E o contrário também é verdade. Uma mulher tentar entender um homem, ela não vai conseguir na sua perspectiva. Ela precisa entender que existe um funcionamento diferente no homem. E assim acontece em todas as nossas relações. Quantas vezes nós, como pais, cobramos dos nossos filhos um comportamento de adulto?
E aí acaba que a gente coloca sobre os ombros das crianças, dos adolescentes e jovens, um peso que eles não conseguem suportar, porque eles ainda não estão amadurecidos como nós. Ou seja, as nossas relações precisam dessa troca, onde eu coloco os meus olhos no outro, para que ele me enxergue como eu sou, e eu pego os olhos dele e coloco em mim para que eu entenda como ele é. Nas relações, isso vai ajudar bastante. Mas o texto não está falando de relação entre pessoas, o texto está falando da nossa relação com Deus. E aí, meus amados, quando nós colocamos o tema da compreensão em relação a Deus, isso complica muito mais. Se a gente não consegue se entender, imagina tentar entender Deus, tentar enxergar a perspectiva de Deus, como Deus observa as situações, como Deus me vê, o que Deus pensa a respeito de mim. O povo de Israel aqui está tendo uma visão distorcida a respeito de Deus. Se você prestar atenção em todo o livro do profeta Jeremias, não só de Jeremias, mas os outros profetas também, você vai ver que o povo está no exílio, o povo foi levado para a Babilônia como um juízo de Deus, porque as pessoas de Judá haviam distorcido a sua percepção em relação a Deus. Eles começaram a abraçar práticas que Deus disse que não era para abraçar. Eles começaram a valorizar coisas que Deus disse que não era para valorizar. Eles então passaram a enxergar Deus de uma forma diferente, e isso teve um resultado negativo, uma consequência trágica para o povo, porque esse povo foi chamado para viver de acordo com as normas de Deus, e eles estavam quebrando todas as normas e achavam que estava tudo bem com Deus, e Deus precisava mostrar para eles que não estava tudo bem. E uma das formas que Deus usa no Antigo Testamento para mostrar que não está tudo bem é o exílio. Então, Judá é levado para o exílio, e Jeremias escreve essa carta no ano 594 a.C., para tratar exatamente a respeito dessas distorções que estavam acontecendo em Israel, o do porquê dele estar no exílio e o que ele precisava fazer para voltar. Jeremias capítulo 5, todo o capítulo vai descrever o quanto aquele povo estava distante do Senhor, quais eram as práticas que eles estavam vivenciando que os tornaram rebeldes. O versículo 30 do capítulo 5 vai dizer que eles estavam praticando coisas espantosas e horrendas. E quais coisas eram essas? O capítulo 5 nos ajuda a entender. Versículos 7 e 8 vai dizer que havia adultério e prostituição entre o povo como se fosse natural. O versículo 12 do capítulo 5 vai dizer que havia um ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Eu até confesso, até falo que Deus existe, até concordo que Ele é Deus e reina sobre tudo, mas eu vivo o meu dia a dia como se Ele não existisse. Havia entre aquele povo um abandono à palavra. Eu sei a lei de Deus, eu conheço a lei de Deus, mas isso não rege o meu comportamento. A lei de Deus é uma coisa e minha vida é outra, eu faço da minha vida o que eu quiser. Havia uma violência, aumentou o índice de violência entre o povo. Havia uma idolatria, nos informa o versículo 19. Havia uma falta de discernimento. Havia também uma arrogância e uma impiedade. Ou seja, os pecados estavam permeando a nação, uma nação que foi chamada para ser santa, separada, uma nação que foi chamada para testemunhar o amor de Deus, estava sendo invadida por um monte de práticas que os outros povos também tinham. Sabe aquela ideia do amigo que descobre que você é crente depois de muito tempo no trabalho e ele, quando descobre que você é crente, para ele não faz a mínima diferença, porque as práticas que você tem são práticas muito semelhantes a que ele tem, e aí ele não vê diferença nenhuma na sua fé. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. E aí, meus amados, Deus levanta profetas, porque também estava tendo falsos profetas naquele tempo, dizendo, não, tem profetas aí dizendo que Deus está levantando juízo sobre vocês, mas nada disso. Deus quer que vocês vivam felizes, Deus quer que vocês sejam prósperos. Não dê ouvido a esses profetas que estão falando de arrependimento. Mas Jeremias é um profeta de Deus, verdadeiro, e ele é reconhecido como o profeta mais enérgico do Antigo Testamento, e ele vem então apontar para o povo de Israel que para acertar os pontos com Deus é necessário arrependimento, reconhecimento do erro, arrependimento, e após essa confissão sincera, Deus vai derramar restauração sobre o povo, diz o capítulo 25, do verso 3 ao 5. Ainda no capítulo 25, o texto diz que Judá se submeteu à vergonha pública, porque quando um povo de Deus, que é chamado para ser testemunha,
para viver de maneira diferente, para ter um comportamento ético adequado. Quando esse povo não tem esse comportamento, isso passa a ser uma vergonha pública. Por isso nós devemos ter tremor e temor quando pessoas ousam ocupar cargos no governo, dizendo que são crentes, que são protestantes e que são evangélicas, porque as práticas erradas em cargos públicos vão envergonhar não só o indivíduo que o ocupa, mas todos aqueles que confessam a mesma fé. Por isso eu até conclamo os irmãos para lembrarmos de orar por todos aqueles que nos governam e que também professam Jesus como Senhor, para que Deus tenha misericórdia e que eles não envergonhem o nome de Cristo, não o nosso, mas o nome de Cristo. Havia também uma depressão espiritual, havia uma perda de propriedades, uma escravidão cultural e religiosa por causa do pecado. Então, quando esse povo é levado para o exílio, eles começam a sofrer tudo isso. O povo está angustiado, o povo está triste, o povo não está na sua própria terra, não estão nas suas próprias casas, eles estão numa terra diferente, de cultura diferente, de valores diferentes, e eles estão sofrendo, subjugados nessa terra, e há então uma dor profunda, e o profeta então diz: vocês precisam se arrepender. Salmo 137, do verso 1 ao 3 diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam para que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Não havia alegria no povo, porque a palavra de Deus nos revela com muita clareza que onde há pecado não há alegria, onde há desobediência a nossa paz se esvai. Mas, meus irmãos, o povo de Israel está nessa circunstância de adversidade por causa do pecado, por causa da desobediência. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante, talvez você esteja insistindo em pecados que foram domesticados no seu coração, e Deus está continuamente dizendo para você: abandone o seu pecado, arrependa-se, volta para o meu caminho que eu vou te abençoar. Mas talvez você esteja sofrendo, enfrentando dificuldades, e isso não está relacionado com o pecado. Às vezes é uma circunstância que você está enfrentando de tensão, de provação, de adversidade, e diante dessas circunstâncias, nós queremos saber o que Deus está pensando a respeito do assunto. Quando nós estamos enfrentando dias difíceis, nós queremos ouvir a opinião de Deus. E se nós temos dificuldade de saber o que o outro pensa a respeito da gente, quanto mais entender o que Deus pensa a respeito da gente, quando nós estamos afetados emocionalmente, espiritualmente, às vezes fisicamente. E esse texto vai dizer para mim e para você o que Deus pensa de você, o que Deus pensa de nós. O que passa na cabeça de Deus quando Ele olha para nós? A primeira coisa que nós aprendemos no texto é que o que passa na mente de Deus quando Ele olha para você é que Ele não quer complicar a sua vida. Você que está planejando 2017, você que sabe que terá desafios no ano de 2017, saiba disso também. Um planejamento com segurança requer entender, compreender de que Deus não tem a intenção de complicar a vida de ninguém. Pelo contrário. A Bíblia é um livro que narra Deus descomplicando a vida das pessoas. Aliás, Jesus Cristo veio ao mundo para descomplicar a nossa vida. Deus não quer causar tumulto no seu coração, na sua caminhada, na sua jornada. Deus quer descomplicar. É isso que o texto nos ensina logo no primeiro versículo, no versículo 11. Israel está num momento difícil, e no momento difícil nós tendemos a tirar conclusões inapropriadas. Às vezes você não falaria com calma uma frase que quando você está nervoso você fala. Às vezes você não se comportaria de uma maneira como quando você está sob uma pressão. Então, no momento de adversidade, nós tendemos a tirar conclusões precipitadas e equivocadas, até mesmo com relação a Deus. Por isso, é importante nós não responsabilizarmos Deus por coisas que acontecem na nossa vida. Tem muito problema acontecendo no Brasil, muito problema na nossa economia, na nossa política, na nossa casa, na criação dos nossos filhos, no nosso relacionamento conjugal, que nos traz dor de cabeça, que nos traz desconforto. É muito fácil dizer: Deus, o Senhor é o responsável.
Deus não tem intenção de complicar, Deus não tem intenção de piorar, Deus não tem a intenção de trazer para a sua vida elementos que vão agravar a sua situação. Pelo contrário, como nós já falamos, não meça Deus pelas circunstâncias. Não é porque o barco está saculejando de um lado para o outro que você vai dizer que Deus te abandonou, que Deus não está com você, porque foi isso que os discípulos fizeram. Quando o barco estava lá com vento, com tempestade, eles então vão acordar Jesus dizendo: Jesus, o senhor não está percebendo a situação ao redor? E Jesus convida os discípulos a não olhar para a tempestade, mas olhar para quem está dentro do barco. Às vezes você está olhando muito para a tempestade, às vezes você está dando muita atenção e muito ibope para os problemas que te cercam. E o que Deus está te convidando a fazer hoje pela manhã é o seguinte: olhe mais para Ele e deixa que Ele cuide das tempestades. Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre o mar, porque foi isso que os discípulos disseram quando Jesus acalmou aquela tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é o seu Jesus, esse é o Deus que conduz o seu povo por toda a história. Então, não meça a Deus pelas circunstâncias, meça a Deus pelo relacionamento que você tem com Ele, como nós vamos aprender daqui um pouco. Cuidado com o que você pensa do que Deus pensa. Vou repetir. Cuidado com o que você pensa a respeito do pensamento de Deus, porque às vezes nós tiramos conclusões nossas a respeito do que Deus está pensando, e Deus pode não estar pensando aquilo que você pensa que Ele pensa, entendeu? Não? Não consigo repetir também, vamos para frente. Muito cuidado para você não criar uma figura divina na sua cabeça que não corresponde à figura divina bíblica. Eu me lembro, numa dessas caminhadas, de alguém fazer uma relação muito interessante. Às vezes nós confundimos a figura do nosso Deus, que é Pai, com os nossos pais terrenos. Às vezes nós tendemos a balizar a nossa relação com Deus pela relação que a gente tem com o Pai aqui na terra. Então, se o nosso pai foi um indivíduo impessoal, que não nos deu afeto, não nos deu carinho, a gente tende a achar que Deus também é assim, impessoal, que não dá afeto, que não dá carinho. Se nós tivemos um pai que agrediu muito, né, que nos surrou muito, quando era necessário e quando não também, não sei por que isso mexe comigo, mas vamos lá. Tadinho, meu pai era gente boa, não tinha isso não. Mais ou menos. Quando nós temos um pai às vezes repressor, tendemos a achar que Deus é repressor. Cuidado para você não construir uma imagem de Deus, ou do que Deus pensa, que não é real. Muito cuidado. Principalmente quando você está enfrentando problemas. Você pode achar que, cadê Deus? Me abandonou? Mas a palavra dele diz isso, diz aquilo, cadê? Calma. Não pense que Deus pensa o que você pensa. Descubra o que Ele pensa. E aí você já descobriu uma coisa hoje: Deus não quer complicar a sua vida. Porque o texto diz que Ele não é Deus que provoca maldade na vida de ninguém. O texto vai nos informar no versículo 11, olha só. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de... Deus não tem pensamentos maus a respeito de ninguém. Deus não quer promover maldade na sua vida, não existe maldade em Deus. A Bíblia vai dizer exatamente o contrário: o nosso Deus é bom, nosso Deus é marcado por bondade, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é carinhoso, Deus é amoroso, Deus é afetuoso, Deus te ama e ama muito ao ponto de entregar o único filho que Ele tem para morrer numa cruz por você. Olhe Deus nessa perspectiva, porque é isso que Ele pensa. Ele não quer jamais maltratar os seus filhos, pelo contrário, Ele quer derramar paz ao seu povo. Se você quer um planejamento com segurança para 2017, lembre-se que Deus quer derramar paz ao seu coração. O nosso Deus é Deus de paz. Pensamentos de paz e de bênçãos é que ocupam a mente de Deus com relação aos seus filhos. Paz que vence a inquietude, paz que vence a ansiedade, paz que vence as preocupações. Por isso Jesus vai dizer: não se preocupem com o amanhã,
Não se preocupem com os projetos da empresa que precisam ser fechados e concretizados. Não se preocupe com seus filhos. Não se preocupe com a sua família. Eu cuido. Fique tranquilo. Tenha paz no seu coração. A palavra shalom, ela significa bem-estar, em geral promovido por Yahvé. Quem vai promover o bem-estar na sua vida é o próprio Deus. Paz que é fruto da consciência que nós temos da soberania e do governo de Deus. Meus queridos, se você crê que Deus criou os céus e a terra, com o poder da sua palavra, se você crê que a palavra de Deus, que revela os atos dele na história, são atos verdadeiros, que realmente aconteceram. Quando o povo estava enfrentando uma perseguição do Egito, o mar se abriu e o povo de Israel passou. E a Bíblia vai dizer que eles passaram em terra firme e seca. E depois o mar fechou e Deus livrou o seu povo. Se você crê como a Bíblia narra, que quando o povo estava no deserto por 40 anos, Deus fazia a comida vir do céu e Deus fazia a água brotar da pedra. Se você crê no Evangelho, que vai mostrar inúmeros milagres e intervenções de Jesus, transformando a realidade das pessoas, e principalmente a morte e a ressurreição de Jesus, se você crê em todo o conteúdo bíblico, você precisa então descansar o seu coração, na certeza de que esse Deus que governa céus e terras, céu e terra, esse Deus que governa todo o universo, Ele está interessado na sua vida, Ele se preocupa com você, e cabe a você só tranquilizar o seu coração. Não são as adversidades que nos cercam que vão tirar a paz, porque nós temos Deus ao nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Juízes capítulo 6, verso 24, vai nos ensinar que Yahvé é a paz. Deus é a paz. A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus é Deus. E se Ele habita em nós, o fruto do Espírito dele também habita em nós. E a Bíblia vai dizer em Gálatas, o apóstolo Paulo, que o fruto do Espírito de Deus é amor, paz e alegria. Se Deus está conosco, o nosso ano de 2017 precisa ser marcado por amor, paz e alegria. Essa paz que excede a todo entendimento, Shalom inclui tudo o que Deus tem dado em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Se você colocou essa roupa no corpo para vir à casa de Deus, você tem consciência de que foi Deus que providenciou condições para comprar essa roupa? Todos aqui, provavelmente, vão sair e já estão com o almoço agendado. Se vão comer fora, se já está pré-preparado em casa, ou se vai ter que fazer tudo em casa, mas os elementos estão lá. Você sabe que Deus vai te alimentar no dia de hoje, você sabe que Deus tem te alimentado já há muitos anos, Deus tem suprido a sua mesa, Deus tem suprido a sua casa, Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida, e você então sabe que você pode ter tranquilidade, paz e segurança nesse Deus, porque até aqui Ele tem sido Deus, Senhor das nossas vidas, e vou dizer mais, de acordo com a palavra, Ele será Deus da sua vida e cuidará de você e te dará a paz até no último suspiro de vida, porque foi isso que Ele prometeu para Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 15, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Deus diz para Abraão, até a sua morte vai ser uma morte em paz. Deus está interessado na sua vida, Deus está interessado em derramar paz até no último suspiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda que Deus não quer complicar você, Deus não quer complicar a sua jornada, Deus quer te dar paz em 2017. As bênçãos de Deus encontram o ponto alto na sua paz. Essa paz de Yahvé transpõe a qualquer dádiva que esse mundo pode oferecer. E sem dúvida nenhuma, ela decorre do maior ato de amor que houve na terra, que realmente faz com que nós tenhamos paz não só interior, não só nas nossas relações, mas principalmente tenhamos paz com Deus. Porque se nós não temos paz com Deus, nós não teremos paz nas outras áreas da nossa vida. Por isso, Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em paz com Deus?
você está em paz consigo e você também está em paz nas suas relações. Essa é a paz que Deus quer te dar. É isso que está na mente de Deus, derramar paz sobre os nossos corações. Mas tem outro elemento que passa na mente de Deus a nosso respeito, e o texto vai nos informar que Deus deseja se relacionar conosco. O versículo de número 12, olha só o que diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus não está interessado apenas em te ouvir. Deus não está interessado em que você recorra a Ele simplesmente para desabafar, para contar o que está acontecendo. Não, o nosso Deus é Deus que responde à oração do seu povo. O nosso Deus é Deus que acalma o seu coração quando você clama por Ele angustiado. O nosso Deus é Deus que intervém. O nosso Deus é Deus que se importa conosco e fala aos nossos corações. E se nós queremos ter a paz dele, nós precisamos invocá-lo. No próprio livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, o profeta diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem planos e sonhos maiores para você do que você mesmo imagina. E às vezes você não tem experimentado esses planos de Deus porque você não tem invocado o seu nome. A palavra invocar significa ir em direção a uma pessoa para encontrá-la. O Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus está interessado em aliviar a sua angústia. Deus quer interferir na sua vida, fazer grande obra no seu coração. Deus tem projetos para você em 2017. A minha preocupação é se você já não apresentou a sua lista para Ele sem perguntar qual a opinião dele. O que Deus pensa a respeito do seu planejamento de 2017? Planejamento com segurança é quando você invoca o Senhor para perguntar: Deus, é isso mesmo para 2017? São esses os planos? Está tudo certo? Porque às vezes você está pedindo coisas para 2017 que vão complicar a sua vida. Tem coisa que a gente acha que é bênção, mas se torna maldição. E às vezes Deus não vai te dar, e aí você não tem que terminar 2017 frustrado. Você tem que entender que Deus não deu porque Ele sabia que era melhor você não ter aquilo. Acredite nisso, gente. Isso é descansar na providência e na soberania de Deus. E quanto mais nós o invocamos, mais o nosso coração tem facilidade para aceitar essa realidade do governo do Senhor sobre nossas vidas. Esteja certo de que Deus vai responder a sua oração. Olhe para o Novo Testamento, olhe para os Evangelhos. Todos que clamaram por Jesus foram respondidos. Todos. Todos que invocaram o nome de Jesus receberam a atenção do nosso Senhor Jesus, e Ele fez isso propositalmente, para que 2000 anos depois, eu e você entenda que quando nós clamamos por Jesus, Ele intervém nas nossas vidas, Ele interfere na nossa caminhada, derramando bênção, derramando direção sobre os nossos corações. Ele tem interesse em nós, Ele deseja te abençoar no ano que se inicia, mas entenda que a bênção dele extrapola as nossas preocupações ordinárias. A bênção do Senhor vai muito além do que esses aspectos que às vezes nós colocamos tanto na presença dEle. Às vezes Deus tem coisas grandiosas para revelar para nós, mas nós não pedimos, nós não invocamos. E aí nós não ganhamos. A palavra dEle também vai dizer: pedi, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Isso vai tornar muitos dos nossos pedidos como poeira insignificante. Quando nós buscamos os projetos maiores de Deus, a gente vai perceber quão mesquinho nós fomos algumas vezes quando oramos, pedindo coisas que eram periféricas, sendo que Deus tinha muito mais para revelar aos nossos corações. Desenvolva uma relação de intimidade com Deus e descubra quais os pensamentos dEle para a sua vida. Não sei quantos aqui estão preocupados com o amanhã, às vezes em busca de um emprego, num momento de crise como esse, às vezes preocupado com o filho que anda distante de Jesus, às vezes preocupado com as finanças familiares, às vezes preocupado com uma enfermidade que bateu a porta. O que Jesus tem para dizer para você nessa manhã é: me invoca, clame por mim, que eu vou responder a sua oração. Terceiro e último lugar,
O que passa na mente de Deus a nosso respeito? Passa que Ele quer derramar paz e não complicar a nossa vida. Passa que Ele quer se relacionar conosco, mas Ele também, em terceiro e último lugar, Ele quer que seja um encontro pleno com Ele. Plenitude no encontro. Deus não está interessado em parte do seu tempo. Deus não está interessado em alguns dos seus projetos. Deus não está interessado em apenas aquilo que você acha que Ele está interessado. O que passa no pensamento de Deus é que Deus está interessado em tudo. Deus não quer um pedaço de você. Deus não negocia com partes. Deus negocia com o todo. Porque quando Ele foi pagar por você, Ele pagou pelo todo. Jesus Cristo não amputou um braço e entregou lá pendurado na cruz por você. Jesus Cristo não amputou uma perna e disse, porque o Filho de Deus deu uma perna para o povo. Não. Jesus Cristo deu a vida. Foi sangue derramado. Ele foi crucificado. Ele completamente entregue. Plenamente entregue. Para que pudéssemos receber a salvação e o perdão dos nossos pecados. Por isso, agora o interesse de Deus também por nós é em todo o nosso coração. Deus quer todo o nosso coração. É isso que diz o versículo de número 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim nós encontraremos o Senhor. Um teólogo diz o seguinte: uma chave da religião é reconhecer que Deus se revela na nossa vida somente quando nós estamos prontos a lhe entregar tudo o que somos e o que temos. Se você quer receber uma visitação especial de Deus, se você quer ir para uma nova dimensão na sua comunhão com Deus em 2017, se você quer sondar os pensamentos de Deus para a sua vida, é preciso que você se entregue completamente a Ele. Diga para Ele: meu corpo pertence ao Senhor, a minha alma pertence ao Senhor, os meus pensamentos pertencem ao Senhor, o que eu tenho pertence ao Senhor, a minha empresa pertence ao Senhor, o meu trabalho pertence ao Senhor, tudo que sou, tudo que tenho pertence ao Senhor, como fez o reformador João Calvino. O meu coração eu te ofereço, ó Deus. Deus está interessado em tudo que é seu. O seu linguajar precisa expor isso. Os seus pensamentos precisam expor isso. As suas atitudes precisam expor isso. Que você tenha uma vida completamente consagrada àquele que deu a vida por você. Deseje-o em 2017 mais do que qualquer outra coisa. É Ele quem dá a paz e é Ele quem supre as nossas necessidades. De todo o coração, meus amados. Talvez seja uma das expressões mais importantes de toda a Sagrada Escritura. Porque é muito fácil nós cairmos pela viela da religiosidade barata. É muito fácil nós acharmos que o importante é cumprir alguns ritos religiosos. O importante é separar algum momento para Deus. Deus não está interessado em alguns momentos da sua vida. Deus não está interessado em um pedaço da sua vida. Deus está interessado em tudo. Porque Ele pagou com tudo que Ele tinha para resgatar você e trazer você para um relacionamento com Ele. Eu quero concluir esse sermão voltando na figura do Jacó Levi Moreno, um judeu que criou o psicodrama. Um encontro de dois olhos, olhos nos olhos, face a face. Foi assim que Deus olhou para você quando Jesus Cristo encarnou. Jesus Cristo, ao encarnar, é como se Ele colocasse os nossos olhos nele. Antes da encarnação, Jesus Cristo era Deus eterno, mas um Deus sendo outro. Ele era outro. Ele era o Deus criador, o Deus eterno, o Deus sustentador. Mas quando Ele se encarna, Ele toma os nossos olhos, porque Ele se torna homem. E Ele agora sabe quais são as nossas crises, os nossos dilemas, as nossas angústias, não só como Deus que sabe de todas as coisas, mas como o homem que sente na pele a angústia e a dor do seu povo. Recorra a Jesus, porque Ele quer derramar paz sobre o seu coração. E Ele pôs os seus olhos nele, para poder enxergar você como homem,
e para poder entender as mazelas que tanto afetam a sua alma, que tanto te jogam para baixo. Ele quer mudar esse quadro, derramando paz, amor e alegria. Mas nós também precisamos olhar para os olhos de Deus e tentar entender Deus a partir daquilo que Ele se revela, a partir dos olhos do próprio Deus. E aí a gente precisa recorrer à palavra, porque não tem outro meio para entendermos os pensamentos de Deus e como Deus age e o que Ele pensa sobre mim, se não olharmos para a palavra dEle. É na palavra dEle que Ele mostra para mim e para você o quanto Ele nos ama e o quanto Ele se importa conosco. Para que eu entenda a respeito do amor de Deus para comigo, eu preciso entender os pensamentos de Deus. E para entender os pensamentos de Deus, eu preciso olhar na perspectiva divina, como Deus se manifesta. E a Bíblia vai nos mostrar essa perspectiva divina da manifestação de Deus. Busque os pensamentos de Deus, para você perceber a realidade de acordo com o que Ele revelou na sua palavra. Não de acordo com as suas deduções, não de acordo com os seus próprios pensamentos. Ele deseja dar paz e alegria aos seus filhos. Quando nós não entendemos os pensamentos de Deus, vivemos em conflito e angústia. Quando nós não o invocamos, sentimos que Ele não nos ouve ou que Ele tenha nos abandonado. Quando não buscamos o Senhor, nós temos carência de relacionamento e de intimidade com Ele. Por isso, que você tenha como planejamento primordial em 2017, dar um passo a mais na direção de Deus. Toda vez que você for dormir, e já vai aí um exercício prático, pergunte para você mesmo, ao colocar a cabeça no travesseiro: fui mais crente hoje do que ontem? Se não fui, o que eu preciso fazer para me tornar um crente melhor a cada dia? O que eu preciso fazer para me aproximar de Deus, para eu enxergar os pensamentos de Deus a meu respeito, para que eu tenha uma vida marcada pela paz e pela presença dEle? Essa é a nossa oração. Que Deus derrame paz, alegria e amor sobre o seu povo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus de amor, de graça e de misericórdia, o Senhor é que sabe os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. E de acordo com o texto que nós aprendemos hoje aqui pela manhã, o pensamento do Senhor é um pensamento de paz. Uma paz que excede a todo entendimento, fruto de um relacionamento íntimo com o Senhor. Uma paz que é fruto de um desejo de se colocar plenamente na Tua presença. Uma paz que é promovida independente das circunstâncias ao redor. Dê essa paz ao Teu povo, Deus, em 2017. Que nós possamos, Deus, entender claramente que o Senhor está no governo das nossas vidas. E por isso nós estamos seguros. O Senhor nos protege, por isso nós estamos amparados. O Senhor nos livra de todo mal, por isso nós podemos caminhar com segurança. Que nós, Deus, possamos atravessar mais esse ano, aumentando a nossa intimidade contigo, para ver os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida. Essa é a oração de um povo que depende do Senhor, que clama pelo Teu nome, que Te invoca, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos.